aqui no... Estrasburgo. R. Smith. Qual é o número? Então, pessoal, acabamos de cruzar a fronteira da Suíça em direção a Estrasburgo, na França. Estamos saindo hoje, na quarta-feira, dia 7 de novembro de 2018. Estamos indo agora por volta das 13h25. Estamos na direção de Estrasburgo para encontrar todo o pessoal que já estão lá. Tem um grupo grande que veio do Brasil. Fizeram um tour na Europa, saindo de Paris, Frankfurt, Londres, Saragoça, na Espanha. Vários pontos para se encontrar em Estrasburgo para o evento que está sendo preparado há um pouco mais de 2 anos. Se chama Encontro de Intermissivistas. Tem uma proposta inicial muito interessante de reunir as pessoas mais antigas que estudam a Conscienciologia e as pessoas que estão acessando essa ciência, essa neociência proposta pelo professor Waldo Vieira, aqui da Europa e do resto do mundo. Então a expectativa é muito grande de encontrar todo esse pessoal para 3 dias de evento. Fiquem atentos às percepções. Estrasburgo é uma cidade muito interessante. Você muda de um holopensene ao outro, atravessando uma rua. Então, podemos caminhar juntos. Se tiverem questões, podem fazer, fiquem à vontade. Mas pela questão do tempo que a gente tem, talvez a gente não vai poder responder a todas as perguntas de vocês. E pode ser que mais tarde a gente possa conversar um pouco mais. A gente vai começar o nosso primeiro ponto, que é logo aqui. Eu vou levar vocês até lá, ok? Esperar que todos se aproximem. A partir daqui a gente vai entrar na Grande Ile, que é a grande ilha, é um centro, e ela é toda rodeada de água. Vocês vão ver que vão ter vários canais, tá? Foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Tem os bairros aqui do leste, que fazem fronteira com o Reno, e o Reno é a divisa entre a França e a Alemanha, tá? Então, daqui começa
Eu vou levar vocês até o próximo ponto, que é a Praça Kléber. Todas as linhas de trem da cidade, tá? Chama a estação a Homem de Ferro, é trem partindo de todo lado. A gente só vai passar por aqui, só vamos atravessar essa rua aqui. Então, falar um pouquinho do histórico da praça. A praça já teve 3 nomes. O primeiro nome foi Praça dos Pés Descalços, porque tinha um convento franciscano aqui. Tá? Esse convento foi incendiado em 1531. Depois, com a construção do Albete, que é um abrigo, Albete significa abrigo, e é um abrigo, um depósito de armas, ela passou a se chamar então Praça de Armas. E depois ela passou a se chamar então Place Kléber em 1840. Agora, quem é o Kléber, né? Quem ele é? Kléber foi um marechal da primeira fase da era napoleônica. Tá? Ele nasceu em Estrasburgo em 1753 e ele morreu no Egito. Tá? Ele estava no Egito, então, lutando com as tropas francesas, ele era um marechal. E aí ele foi assassinado por um jovem sírio. Mas antes disso ele teve várias glórias, ganhou várias batalhas. Né? E aí o Napoleão ficou meio enciumado com ele quando ele morreu, não queria trazer os restos mortais dele para cá e isolou os restos mortais dele numa ilha próximo de Marseille. E aí só em 1838 foi que o rei Luís XVII permitiu que viessem os restos mortais dele para sua cidade natal. Então aqui é como um mausoléu. Né? Então estão os restos mortais do general Kléber. Ela é bastante longa, a gente não vai poder fazer ela toda, mas é a rua mais antiga de Estrasburgo, essa rua aqui. E aqui passavam os soldados romanos, né, na época. A gente só tá dando um pequeno resumo do que era, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente vai agora para Petite France, é o bairro alemão. Como é que é o nome dessa rua? Grand Rue, que é Grande Rua. Cuidado com as bicicletas. É. Atenção, porque tem muita bicicleta que vai estar passando, então ficamos atentos. Oi, eu sou Patrícia, bom dia. Sou a guia do Petite France. Vou falar um pouquinho do Petite France. Petite France é uma das áreas mais turísticas, as mais charmosas de Estrasburgo. E uma das características do Petite France é a água, porque aqui é um lugar onde fluem 3 rios. Então há várias pontes, há vários lugares para fazer passeios românticos de barco. E antigamente a água era usada para a agricultura. E mais uma característica do Petite France são os edifícios meio alemães e franceses. Vocês olharem para cá, são os edifícios alemães, em forma de echamel, na verdade. E cada casa tem uma característica da família, de onde as pessoas moravam, da profissão, realmente. Por exemplo, quando havia a decoração de peixe, é porque era a família de um pescador. Essa casa, por exemplo, lá em cima tem uma tela, então provavelmente eles trabalhavam com couro. Então lá em cima a profissão tinha a ver com o trabalho artesanal do couro. Então as pessoas passam por aqui e ficam observando as casas, as decorações, porque é um bairro bem charmoso. Estrasburgo foi um território francês e foi território alemão.
até 1871 foi francês, depois de 1871, Estrasburgo, houve a independência da Alemanha, Estrasburgo virou alemão. Então, de 1871 até 1918, moraram os alemães aqui, decoraram a cidade, fizeram várias construções. E depois, com o final da Primeira Guerra, a Alemanha perdeu e o território voltou a ser francês. Sejam muito bem-vindos aqui à Praça do Gutenberg. O Gutenberg é uma figura muito marcante, né, por causa da criação da imprensa. Mas ele não nasceu aqui em Estrasburgo. Ele nasceu em Mainz, que é na Alemanha, por volta do ano de 1400. E em 1434 ele vem para Estrasburgo. E é aqui em Estrasburgo que ele vive durante 10 anos e desenvolve a tecnologia da imprensa. E o interessante é a gente observar que esse monumento aqui, ele é de 1840 só, né? 400 anos depois da invenção da imprensa, ou seja, demorou todo esse tempo para haver um reconhecimento, uma homenagem, né, a um homem que mudou a forma de comunicar do mundo, né? Bom, voltando ao Gutenberg, ele, depois que ele desenvolveu a tecnologia da imprensa, ele volta para Mainz. E a tecnologia, na verdade, o que ele faz? Ele era um cara muito habilidoso. Ele era ourives, tinha muita habilidade manual, fazia espelhos, fazia molduras. E o que ele fez? Ele juntou 4 elementos que já existiam, que eram os tipos móveis, que já existiam naquela época, o papel, ou pergaminho, as tintas e a prensa, que na verdade aqui é uma região produtora de vinhos, né? Então ele ficou pensando e bolou esse sistema e otimizou a interação desses 4 elementos. Esse artista então fez esse monumento, ele mostra o Gutenberg com uma página da Bíblia e do lado dele tem a prensa, né? É um monumento em bronze. E a base dele é composta de 4 painéis. E a ideia do artista foi dar a representatividade da imprensa nos 4 cantos do mundo. Então, cada painel tem uma temática. Esse primeiro painel se refere à Europa. Então, vocês veem lá em cima tem os nomes de cada um dos personagens, né? E representa, então, a imprensa aqui na Europa ao longo do tempo. São artistas, escritores, filósofos, compositores, etc. Passando aqui para o outro painel, a gente vê o painel refere-se à Carta de Independência da América. Então aqui com as personalidades que marcaram essa época e fizeram parte. Tá? Boa tarde, então, para todos. Vou apresentar para vocês, então, a Catedral de Estrasburgo. Tá? A Catedral de Estrasburgo, o nome dela é Catedral de Notre Dame de Estrasburgo. Ela foi construída num lugar onde antigamente existia um templo romano dedicado a Marte. Esse templo foi destruído pelos guerreiros hunos, quando passaram aqui nesse período. E logo depois, então, foi construída a primeira catedral. Né? A primeira catedral foi construída pelo rei Clovis, a pedido da esposa, a rainha Clotilde. Ela teve uma visão e nessa visão ela acreditou que as vitórias da França eram devidas a Nossa Senhora. E aí disse ao rei que ele deveria construir então uma catedral na primeira cidade que ele entrasse quando ele retornasse das batalhas. E a primeira cidade foi Estrasburgo. Então ele construiu a catedral. Essa é a 4ª versão da catedral, na verdade. As outras versões elas tinham muita madeira e elas sofreram vários incêndios ao longo dos anos. Então essa foi a última construída nessa pedra rosa, que é uma pedra que tem uma coloração diferente, é uma pedra da região da França, do sul. 50%
areia, é especial. É uma pedra especial, tem sedimentos, mas pelo menos 50% são grãos de areia. E essa montanha fica na França, tem 1.462 metros de altura. Nesse ponto tem um monumento que vocês podem ver, Allons aux Fonts de la Patrie, é o hino nacional da França. Ele foi composto aqui, nesse prédio mais alto aqui, que hoje é um banco, que era uma prefeitura, onde em 1792 o Rocher de Lille ele fez a composição dessa música e da letra. Na verdade era o canto do exército do Reno, porque naquela noite foi declarado a guerra contra a Áustria. Né? Então, perante a Revolução Francesa e tudo mais, eles queriam exportar, né, aquilo. Então, foi aqui que foi composta a Marselhesa. Por que Marselhesa? Marselhesa é que esse canto, em pouco tempo, ficou muito famoso dentro, né, dos exércitos, dos revolucionários. Né? E daí, uma turma de soldados que veio da Marseille, que entrou em Paris, estava cantando esse hino, certo? E aí ficou chamado de Marselhesa, desde então Marselhesa. Mas foi composto aqui em Estrasburgo, tá? Diferente das outras praças onde tem um general, um símbolo do belicismo, aqui é uma homenagem aos mortos. E tem aqui a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e tem guerras também daí da França, né? na Algéria. E essa dificuldade, porque às vezes você nasceu alemão e no meio do caminho você tem que virar francês porque a Alemanha perdeu a guerra na Primeira Guerra Mundial, mudou de lado. Essa escultura representa bem isso. Essa é uma mãe que tinha 2 filhos, os 2 dessomaram na guerra, um era francês e outro alemão. Não sei se... Sim. Então, um detalhe muito interessante de você olhar, que o escultor teve muita inspiração, é que os 2 estão de mão dadas. Então, isso representa a reconciliação. E eu acho que essa cidade tem esse Holopensene muito aberto da reconciliação, por isso até que o Parlamento Europeu está aqui, né? Então, extrafisicamente tem uma razão de ser de estar aqui, rodeado de águas e energia imanente, então... Nós estamos aí para contribuir, né, agora com o evento, gerar muita energia. E no dia 11/11, completa 100 anos do final da Primeira Guerra, né? Então, não é por acaso também que foi escolhida essa data.
Olá, espectadores da TV Cognópolis. Nós estamos aqui na abertura do evento Cons Interact, o encontro dos intermissivistas da Conscienciologia, em Estrasburgo. Nesse momento, nós estamos num setor de confraternização. Já tivemos na abertura do evento algumas apresentações trazendo uma visão geral sobre a programação do evento e especialmente sobre como funciona a conscienciologia enquanto ciência. E agora, nesse momento, os participantes se encontram, confraternizam, são pessoas de várias partes do mundo, pessoas que não se veem há muito tempo e pessoas que estão se conhecendo agora. Vocês acompanham agora. So, hello Sophie, you are welcome. We would like to know, what about the meeting for you? Yeah, it's a really wonderful experience to be here and to meet again all these people I already know from the campus in CIEC. So yeah, I'm really happy to be here actually. And the expectations for the next day? Yeah, I hope to find out more about my existential program actually, what are my next goals, and also try to connect more to people so that I can build up more in Berlin and maybe invite some people to do courses there. Yeah, that's one of my plans. Thank you. Thanks. Estamos aqui com Cícero Schünemann, que vive agora há 3 anos, 4 anos? 4 anos já na Alemanha e participou da organização do Cons Interact. Cícero, conta para nós como é que tem sido a sua vida aqui de intermissivista na Alemanha. Ok. Bom, primeiro assim, o fato de morar num país diferente traz muita coisa interessante em termos de reciclagens pessoal. Então, por exemplo, o intermissivista, eu acho que a nossa vida, ela tem uma série de desafios, de reciclagens, de novas abordagens, de novas formas de pensar, de open mind. Então tem muita coisa disso. Então, assim, o processo de morar fora, eu acho que traz muito enriquecimento pessoal para o intermissivista na minha condição. E eu acho que, claro, são, assim, desafios, tem situações que são difíceis, são situações que tem que arregaçar manga e buscar alternativas para fazer. Então isso é bem interessante. Do ponto de vista da conscienciologia, de atividades e tudo mais, a gente já tem feito assim, vários cursos, várias atividades, mas tem muito ainda por fazer. Então essa que é a minha percepção. Tem muita gente querendo mais informação sobre conscienciologia, tem uma demanda grande por cursos, pessoas que já estudaram até diversas outras áreas de conhecimento, mas que têm interesse em particular pela conscienciologia, dão valor para a conscienciologia. Encontramos agora com a Viviane Gomes, uma intermissivista brasileira que vive na Europa, que vai contar um pouquinho para nós do trabalho que ela tem feito aqui. Olá, pessoal. Então, nós fazemos parte do grupo Reurbex Europa. Nós somos um grupo de aproximadamente 30 pessoas ativas e a nossa principal atividade é às quintas-feiras nós temos palestras gratuitas no Zoom. E então a gente, a partir de agora do Encontro de Intermissivistas, eu, Viviane Gomes, Lígia Decker, Andréia e Nájila, somos as novas coordenadoras do grupo e contamos com a colaboração de vocês para a gente incrementar esse trabalho na Europa e trazer muitos intermissivistas também para o nosso grupo. This is Benoit Bousquet, a philosopher, and we can know how you feel in this meeting. I feel very, very good because there is a lot of energy. Like when you are not here, you can't understand what is it, but it's like a higher sense of being good. I don't know how I can say that more. And what you
understand about Conscienciology until now? Conscienciology is a little bit complicated in this concept, but when you study philosophy, it's not so complicated, and it's really interesting because it's a really new, like, different paradigm, and I love the kind of scientific approach and the idea of doing experiences between before, saying, okay, it's true. And I really like this way to think, yes. We are with Elke now, a volunteer from Germany. Elke, what about the event until now for you? For me, it's a highlight from the year because it's so nice to meet a lot of people from Conscienciology and intermissivists, and I waited the whole year for this event. And in Germany we don't have so many people from Conscienciology, so it's very nice to meet them all here and to have this great energy. I feel a lot of energy in me, and sometimes my tears came today, so it was very emotional. So I like it very much, and I waited the whole year for this event, and I'm very happy. This is Christoph and Eva. How you feel in this event now? Oh, I feel really good. Very excited to be here, and I already met quite a lot of interesting people. That's what I can say so far. I feel good too, and for me it's a feeling like if the people here here is no border with them, but if they are, but if we all are a little bit, we let us go through each other, so we're very open to each other. I have the feeling, yeah. Interesting. And the expectations for the next days? I'm sorry, it's so loud. The expectations. What means the event? I expect lots of interesting conversations, more of them. And I'm really interested in the workshops to deepen my experiences with certain topics. And I can already say that my lucidity increased, even last night before the event. I woke up in the night and I was very lucid. I can only describe it like this. Agora estamos aqui com a Lourdes, uma voluntária portuguesa da Conscienciologia. Nós estamos observando que os intermissivistas têm programações pré e pós-evento e de alguma maneira elas se conectam com o evento, né? O que você imagina que nós possamos ter como consequências ou efeitos desse encontro? Em que sentido? Em que sentido? Não, em todos os sentidos, para a ciência, no nível pessoal, para o voluntariado, para a Europa. Ok. Então acho que no pós-evento temos aqui várias possibilidades, não é? Acho que para quem vem do Brasil, acho que é importante para terem noção do que é que existe na Europa também, acho que é importante. Posso dar um exemplo pessoal, por exemplo, nós em Portugal temos atividades todas as semanas, em várias cidades, e muitas vezes quem é do Brasil, que já me conhecem há vários anos, não fazem ideia. Ficam ainda admirados, a sério, temos atividades todas as semanas. Sim, temos atividades todas as semanas em Portugal, em várias cidades, Lisboa, Porto e Coimbra. Então acho que tem essa vantagem, os intermissivistas do Brasil terem noção que existem coisas a acontecer na Europa, né? Portugal pertence à Europa. E por outro lado acho que vai ajudar também, porque acho que o facto de ter sido aqui no centro da Europa foi excelente, acho que foi muito bem escolhido o evento ter sido em Estrasburgo, acho que porque atende a países onde ainda há muito pouca conscienciologia, não é? França, Alemanha, tudo aqui à volta, Holanda. E então realmente, e acho que novos eventos devem sempre ser em cidades onde há pouca atividade conscienciológica, que é para ver se ajuda essas cidades a haver mais. Então eu acho que vai ajudar
os intermissivistas que estão aqui no centro da Europa a quererem mais, a fazerem mais. Por um lado, essa é a experiência própria quando houve o FIC em Barcelona em 99, é capaz de haver, depois de segunda-feira, criar um vazio, um vácuo nas pessoas aqui do centro da Europa, né? Que o evento vai ser espetacular, e depois segunda-feira, agora se calhar estou numa cidade, imaginem, na Alemanha, e agora só tenho algo daqui a 2 ou 3 meses, ou 4. Então isso vai ficar assim um vácuo nessas pessoas. Mas por outro lado eles também vão saber de mais atividades que acontecem no resto da Europa, não é? Não precisam de ir tão longe a Foz, como eu fiz durante tantos anos, e que recomendo, há mesmo ir a Foz, mas é importante as pessoas irem a outras cidades na Europa, e também vai ajudar essas pessoas aqui no centro da Europa a terem vontade de fazer mais. Elas percebem que têm que ser elas a fazer acontecer. Tal como eu, como portuguesa, eu pensei, ok, em Portugal não há muita coisa, porque é que eu não hei de ajudar a acontecer, ajudar a fazer? É a mesma coisa, quem está na Alemanha tem que ajudar a ver na Alemanha, quem está na França tem que ajudar a fazer acontecer na França, e quem está na Holanda tem que ajudar a fazer acontecer na Holanda. E é possível. Falando uns com os outros, a gente pode dar dicas e é possível fazer acontecer. Não é? Obrigada, Lourdes. Muito obrigada. We are with Trang, a Vietnam woman. And Trang, could you talk about the sensations about the event until now? Well, I have to say that I'm really glad to be here with everybody and in such an event, because I really feel like it, it's not only a great opportunity for me to learn a lot, but also to really interact with other researchers and other really open-minded people. And I've been just feeling like my heart is open, and it's just feeling home, like a family for me. Yeah, thanks to the organizer that we have this opportunity. Yeah. What do you imagine could occur after the event? I could imagine of maybe trying to. First, I want to go to Iguazu to visit the campus, and maybe to stay there for some time. But also, I would like to attend more workshops and more events in Europe, because it's easier for me, to travel in Europe and to attend some workshops. And if it's possible, then I hope maybe more regular, like every month or every 2 months. So I have the chance to meet with everybody and to exchange all the knowledge and information again. Olá, estamos aqui no segundo dia do Encontro dos Intermissivistas e agora nós vamos dar uma olhada na programação das mesas redondas. Durante todo o dia de hoje, diversas mesas redondas simultâneas estão acontecendo. Não é uma mesa redonda comum, em que você tem palestrantes falando, são mesas de debates simultâneos. Vamos lá? Pessoal, agora a gente vai conversar aqui com a Luimara, que está mediando a mesa de cosmoética. Luimara, como é que está sendo o debate aqui? O que está acontecendo nessa mesa? Bom, a nossa mesa ela é cosmoética e autoconhecimento e os colegas optaram pelo idioma português, então foi uma primeira condição que aconteceu aqui na mesa. E a gente veio fazendo assim, desde uma atualização, onde o pessoal começou falando da questão da ética e a moral que regem as primeiras leis e aquilo que vai do processo intrafísico, e aonde a gente entra com a questão da multidimensionalidade e quais são os impactos dessa vivência de um aprimoramento. E o que nos chamou a atenção é o seguinte, tem colegas que deram uma rateada assim, a hora que falou assim, por que está tantas pessoas em português e a gente está trabalhando o idioma oficial em inglês? E aí, de algum modo, eu tive assim, uma percepção de que nós, trazendo os neologismos aqui, são ideias e conceitos novos, com uma
roupagem do confort diferenciado. Então, a questão que saltou aos olhos é assim, esse exemplarismo nosso e esse impacto perante as consciexes, que também não tem a informação de curso intermissivo, de TENEPS, Pensene, o que é ser um inversor, o que é optar pela reciclagem continuada, enfim. Então, assim, por que nós aqui estamos exemplificando, mostrar as dificuldades, procurando reciclar, enquanto que na base da monarquia o que se escondia eram os defeitos e procurava trazer só uma aparência. Então, assim, a gente está tendo assim, vivências bem bacanas, o debate ele vem caminhando, assim, quais são as autocorrupções que ainda são mantidas, que companhias extrafísicas eu continuo mantendo na medida em que a opção não é, de fato, encarar reciclagens mais profundas, mudança, assumir os nossos valores, princípios intermissivos, enfim. Gente, tá bem bacana o nosso trabalho aqui. Tá muito válida essa experiência. Obrigada, Luimara. Agora nós chegamos à mesa 12, sobre paradigma consciencial, e vamos conversar com Alexandre Zaslavski, mediador dessa mesa. Alexandre, você pode contar um pouquinho para nós o que está acontecendo aqui no debate, sobre o que vocês estão falando, como tem sido até agora? Claro. Olha, o nosso debate tem sido basicamente sobre a possibilidade do mundo acadêmico vir a interagir com a conscienciologia, seja com as instituições conscienciológicas ou com o corpo de conhecimento da conscienciologia. E a gente está, dentro disso, tratando, por exemplo, historicamente, momentos em que o parapsiquismo já foi aceito, como formar argumentos que possam ser apresentados para os pesquisadores convencionais. Então, a conversa está muito mais nesse sentido da relação entre as instituições conscienciocêntricas com as instituições acadêmicas, mais nessa linha, até o presente momento. E surgiu alguma novidade até agora, algum encaminhamento? Não, até agora nós estamos fazendo um brainstorming daquilo que tem relação com o assunto, tanto do ponto de vista de possíveis argumentos, né, de ideias que possam vir a auxiliar na abertura desse campo, quanto assim entender as dificuldades que os pesquisadores convencionais têm com a conscienciologia. Estamos ainda mais no diagnóstico. Tá ótimo, obrigada. Pessoal, chegamos agora à mesa de técnicas evolutivas, aqui falando sobre INVEXes. Vamos conversar com o Gustavo, que está mediando essa mesa e vai nos contar o que está acontecendo aqui. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Você pode dizer para nós como foram os debates até o momento? Foram várias turmas, o que vocês enfocaram principalmente aqui? Bom, nós aqui no primeiro tempo a gente teve bastante gente com mais experiência, onde eles trouxeram a questão, a gente foi bastante debatida a questão da opção pela técnica de viver mesmo, não necessariamente a INVEXes ou a RESEX. Tinha muita gente que não tinha noção que não é algo automático, a pessoa por exclusão ela escolhe RESEXes ou INVEXes, né? É uma coisa deliberada, não é uma condição, é uma opção que a pessoa faz, né, pela técnica de viver. Então isso tem sido bastante debatido aqui na mesa, tem sido bem interessante nesse sentido. Então, chegamos à mesa da Proexis, vamos conversar com o Caio, um dos mediadores dessa mesa. Caio, aqui a gente está observando que tem muitas pessoas de outros países no debate, né? Como é que vocês estão organizando aqui, sobre o que vocês estão debatendo? Nós estamos debatendo sobre programação existencial. Tem pessoas da Áustria, da Alemanha, e estamos discutindo um pouco sobre o que é a Proexis, como que ela é cumprida no dia a dia, como que a gente pode resolver e colocar os nossos traços força para identificar melhor a Proexis, como que funciona a interseção proéxica, que é quando você agrupa, quando você faz uma interseção entre os seus atributos e as necessidades
do mundo. Quando você está fazendo isso, usando seus atributos nas necessidades que lhe incomodam, aí sim você está operando um pouco mais, atuando um pouco mais no seu contexto proexológico. Então essa é uma discussão que a gente está fazendo aqui durante o nosso debate. E como que você percebe a receptividade disso entre os intermissivistas estrangeiros ou as necessidades que eles têm no debate? Olha, eu vejo que eles têm muito interesse, né? Porque Proexis ela envolve a todos, né? Então, quando a gente começa a falar um pouco sobre Proexis, Maxi Proexis, aplicação desses atributos, começa a entrar no contexto da pessoa, né? Do seu contexto egocármico, grupocármico, policármico. Isso ajuda muito, né? Porque a pessoa começa a expandir um pouco e falar, bom, quanto que eu estou aplicando isso no meu dia a dia? Então essa é o que a gente tem visto aí nas reflexões como um todo. Conversamos agora com o Cleverson, na mesa de experiências fora do corpo. Cleverson, como é que está sendo o debate aqui nessa mesa? Essa é a segunda mesa que a gente está participando. A primeira nós tivemos uma quantidade grande de fenômenos que foram questionados sobre lucidez extrafísica, sobre a questão de você conseguir utilizar as energias fora do corpo e assim por diante. E agora a gente está falando sobre experiência de quase morte. Está bem variado aqui. Bem variado. Aí nós temos 2 colegas aqui que tiveram experiências de quase morte e por isso eles vieram tirar as dúvidas, né, as hipóteses que eles têm e aí estão conversando com a gente agora. Vocês têm participantes internacionais nessa mesa, né? Qual que é a principal demanda que vocês observam desses participantes? Olha, eles têm uma busca, né? Na primeira mesa nós tivemos uma colega de Los Angeles, né? Um outro colega da Áustria e agora temos 2 colegas alemães aqui. Então, assim, todos eles têm se questionado sobre como atuar e como aproveitar melhor os fenômenos no extrafísico, para você conseguir ter lucidez e, a partir disso, as reflexões que eles fazem sobre quem eles são, né, o que eles estão fazendo aqui, até onde que vai a realidade, né, quais são os limites dessa realidade multidimensional que a gente vive. Então, eu diria que surge tanto questões existenciais quanto questões relacionadas a aproveitamento da experiência e a vivência de fenômenos diversos. Teria sido mais nessa linha. Tá joia, obrigada. Estamos agora, então, na reta final do Encontro dos Intermissivistas, depois de 3 dias de evento, mais de 12 workshops, 4 atividades bioenergéticas, 5 campos agora de manhã e ainda mesas redondas e de debate durante 2 dias. Então, chegamos ao fim do Encontro dos Intermissivistas e vamos ouvir algumas pessoas e seus comentários sobre as impressões que tiveram, sobre as perspectivas que têm nos próximos desdobramentos aqui do encontro, que reuniu 280 pessoas de vários lugares do mundo. Eu estou muito contente com o resultado do evento. Os feedbacks que a gente recebeu foram impressionantes. As pessoas muito felizes de terem vindo participar, pessoas que vieram de longe, de várias partes do planeta. Isso propiciou um ambiente de muita homeostase e harmonia entre os participantes. A ideia que a gente teve de trazer o curso intermissivo como mater pensene do evento foi um sucesso, principalmente com a dinâmica que foi colocada com as mesas de debate, os workshops e as dinâmicas energéticas. Foi um resultado muito positivo e eu acredito que todos que estiveram aqui presentes vão voltar muito felizes para suas casas. Bom, eu acho que o evento atingiu nossos objetivos. Certamente teve muita interação, isso que era o nosso objetivo, muita troca de experiências, muitos encontros e reencontros de amigos, de antigos amigos. Foi assim, a gente percebeu muita gratidão
por parte dos amparadores, houve muita assistência e a gente ficou muito grato por tudo que aconteceu, pela vinda de tanta gente de longe para nos prestigiar, para fazer esse trabalho em conjunto. Foi muito especial. Esse evento, para mim, significou uma aproximação muito importante de experiências que eu tenho tido na minha vida com o parapsiquismo, né, com a mediunidade, como a gente sempre dizia, e que encontraram novas formas de ser interpretada. E nesse evento a gente foi sentindo a aproximação das pessoas que a gente conheceu na Cognópolis, se inteirando com o que a gente ia começando a formar como entendimento. E aqui nós podemos observar que todo mundo tem algo para ensinar, né? E nesse momento, quando todas as pessoas se juntaram na sala com a energia, todo mundo veio para cá com a ideia de ajudar, sem fazer seleção quem que é o especialista de tal especialidade ou não. E todo mundo por igual. Eu senti assim uma esperança de que a gente vai poder atuar, cada um com a sua própria voz, como protagonista daquilo que ela aprendeu a fazer nesses anos todos como conscienciólogo e pôr na prática em outros ambientes, em outros países. Quanto mais pessoas vierem, saírem da Cognópolis para formar o seu grupo, eu digo, ser um pouco protagonista da sua maneira de entender a conscienciologia com as suas palavras, a sua maneira de entender, claro, trazendo os neologismos para a gente constituir a ciência, mas ter esse approach caloroso em uma outra cultura. Isso vai fazer para a gente o universalismo de verdade, vivenciar, porque às vezes não é fácil estar na Europa, sentir o peso de tudo isso em cima e a gente ficar com preconceitos ou com qualquer que seja, qualquer tipo de antagonismo, não é? E eu estou aí para ajudar no que for preciso, desde Madrid ou não sei, em outro país onde eu estiver morando. Estamos aí, sejam bem-vindos e vamos conversar. Obrigada. O Encontro de Intermissivistas foi um evento pensado por intermissivistas para intermissivistas, e é nesse contexto que a escolha da cidade de Estrasburgo, a própria data da realização do evento, decorreu da ideia e da concepção dos voluntários que residem na Europa. E o evento ele teve como grande objetivo o acolhimento dos intermissivistas, uma oportunidade de reencontro, de interação. E por isso os 3 dias de evento foram num crescendo, na sexta-feira com um acolhimento, um coquetel e sábado uma série de atividades que permitiram ao participante circular em mesas de temas fundamentais da conscienciologia, mas também de diversas especialidades. Isso permitia a todos os participantes, independente do nível de conhecimento e de experiências na conscienciologia, de interagirem. E acho que esse foi um dos grandes ganhos do sábado. E o evento culmina no domingo com uma dinâmica de parapsiquismo e um encerramento que passa muito pela condição intraconsciencial de autoavaliação do ponto de vista da própria Proexis e da Maxi Proexis do grupo. E que representam essa multiplicidade, essa diversidade de ideias, de abordagens e que ao final resultaram em um verdadeiro encontro de intermissivistas. Do ponto de vista da Unicim, o evento foi um sucesso. Nós percebemos um ambiente de acolhimento entre os intermissivistas, um reconhecimento da condição de intermissivista e uma alegria de estarem juntos nesse encontro dos intermissivistas. Do ponto de vista organizacional, esse evento é um marco para toda a comunidade, porque ele foi desenvolvido a partir da ideia do intermissivista para o intermissivista. Então, a maneira que nós atuamos, a Unicim, enquanto suporte, enquanto articuladora e organizadora desse evento, possibilitou que o intermissivista fosse, de fato, o protagonista ao longo de todo o evento, desde a sua criação, a sua realização, a sua participação. E isso traz para nós uma possibilidade de pensarmos que no futuro muito próximo,
nós temos que construir essa nova forma de atuação que nos aproxima dos cursos intermissivos e que permite que a gente tenha uma atuação mais integrada, mais compartilhada, uma atuação mais ampla na interassistência, porque também foi clara a participação, a atuação da equipe extrafísica naquele evento. Isso marcou para sempre a história da Conscienciologia e de todos aqueles que participaram desse evento em Estrasburgo. Também não podemos deixar de agradecer ao Marcelo Brevilati, a Malu Lindman e a Manuela Unoldi por terem compartilhado as suas experiências, proposto o evento e a participação ativa na sua organização, ao longo do evento, e que nós sabemos que vão ser figuras muito representativas nesse momento de retomada dos trabalhos na Europa. Não poderia deixar de agradecer a toda a equipe da Unicim, especialmente ao professor Júlio Garcia, ao professor Pedro Mena, que estavam à frente da equipe organizadora, e a professora Marina Tomás, que à época era a secretária-geral da Unicim e que encampou essa ideia inovadora de criar um evento fora dos padrões que nós estávamos acostumados a realizar. Assim, o grande desafio é a gente implementar isso no dia a dia, dentro da comunidade, com o foco de expansão da Conscienciologia. Depois de tudo que vocês viram e ouviram nesse vídeo documentário sobre o primeiro Encontro Internacional de Intermissivistas da Europa na cidade de Estrasburgo, na França, ainda há quem pergunte: por que Estrasburgo? São 2000 anos de história. Quantos povos passaram por ali? Os celtas, que chamaram de Strateburgo, chamaram de Argentoratum, os romanos, foi uma legião romana de mais de 6.000 soldados passaram por ali. Então, a história desfila na cidade, não apenas pelo atual parlamento, sede do Parlamento Europeu, e Estrasburgo também é conhecida hoje como símbolo da reconciliação franco-alemã. Então, tem tudo a ver com a reurbanização. Eu estava aqui levantando alguns eventos, me recordando, 1999, Fórum Internacional da Consciência em Barcelona, na área da Catalunha. Nós estávamos lá também com o 2º Congresso Internacional de Projeciologia. E 2001 foi o último curso ECP2, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, epicentrado pelo professor Valdo. A área de atuação da Serenona Monja, que patrocina o processo da interassistência. E agora a gente vê em 2018 esse primeiro encontro de intermissivistas na área de atuação do Serenão, do Homo Sapiens Sereníssimos, reurbanizador, que idealizou e iniciou o processo de reurbanização da Europa, que culminou com a União Europeia e o Parlamento. Mas para a gente ver quanta história desfila nesse processo. Então nós estamos realizando um trabalho extrafísico de reurbanização numa área muito antiga, que tem muitos povos desfilaram por ali, e nós estamos patrocinando de alguma forma, todos vocês que estiveram presentes e nós mesmo aqui à distância, estiveram auxiliando com suas energias o trabalho da Reurbex, das reurbanizações extrafísicas da Europa. Vamos aguardar o 2º encontro de intermissivistas. Onde será?